A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura apresentam o projeto Cultura Sem Fronteiras. É um projeto que valoriza a cultura dos refugiados e imigrantes que estão aqui no Brasil. E como a gente faz isso? Dando voz aos refugiados, aos migrantes e dando visibilidade às instituições que acolhem os mesmos. Este projeto conta com o incentivo da Protel, da Barlovento Energias Renováveis, da PC Service do Grupo Montreal, do Grupo Rian e também o apoio institucional da Marrom, que está aqui presente, e Abraço Cultural. Agradecemos o local que nos recebeu para fazermos essa roda de conversa, que realmente vai ser muito informativa e interativa para todos vocês conhecerem mais sobre a causa do refúgio e da migração no Brasil. Este local é o Museu Histórico da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, que fica aqui na região da Gamboa, no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Sejam bem-vindos a todos, aproveitem, criem empatia com essa causa, que vale a pena a gente partir para a ação e realmente fazer a diferença na nossa sociedade. Sejam bem-vindos. E hoje a gente tem o prazer de contar aqui com a presença da Cacau Vieira, que ela é diretora e representante do Núcleo de Educação e Cultura na Abraço Cultural. Seja bem-vinda. Você pode conversar com a gente um pouquinho, explicar como funciona a história, né, e todos os produtos culturais que vocês oferecem, os serviços na Abraço Cultural? Claro. A Abraço Cultural é uma instituição que já conta com 7 anos, mais de 7 anos de atividade aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que foi criada em 2015, logo após a Copa do Mundo dos Refugiados, que aconteceu em São Paulo, em que voluntários da instituição Atados perceberam que havia pessoas do mundo todo presentes no Brasil, que falavam diversos idiomas, que traziam diversas bagagens e que tinham dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e na comunidade local. E essa bagagem toda, todos esses idiomas que essas pessoas traziam, essas histórias, precisavam ser valorizadas e compartilhadas com brasileiros. E aí surgiu a ideia de fazer uma turma piloto de ensino de idiomas, francês, árabe, espanhol e inglês, e uma tentativa de capacitação ali, meio experimental dessas pessoas, para que elas pudessem ocupar o espaço da sala de aula, e a iniciativa foi um sucesso. Então, logo depois dessa experiência, em julho de 2015, o Abraço Cultural foi efetivamente criado, as primeiras turmas regulares aconteceram, e no finalzinho de 2015 a gente fez a tentativa de trazer para o Rio, e também deu super certo, foi uma iniciativa de muito sucesso, e desde então a gente atua no Rio e em São Paulo, com 2 grandes focos, 2 grandes públicos. O primeiro é o público de pessoas em situação de refúgio, solicitantes, imigrantes. Então, para essas pessoas, a gente oferece capacitação na área de educação e cultura. Então, a gente trabalha com didática de ensino de idiomas, mas a gente entende também que o ensino de idiomas é uma desculpa para a gente falar de causas que não são importantes. E essas causas, essas bandeiras, grandes bandeiras, são o direito à migração para todo mundo, não só para um determinado grupo, a diversidade cultural e a valorização de países e culturas do sul global, que muitas das vezes são invisibilizadas, tanto no sistema de educação, quanto no acesso à cultura que a gente tem no país, e também a diversidade cultural como um todo, trazer o idioma e a possibilidade de aprender novos idiomas e conhecer novas culturas como um direito de todo mundo da comunidade local. E aí a gente passa para esse segundo público, que é a comunidade local, seja no Rio, seja em São Paulo, e depois da pandemia, o Brasil todo, para não falar de outros países que a gente consegue acessar, e são locais, são lugares em que o acesso à aprendizagem de línguas estrangeiras, principalmente com perspectivas políticas e culturais não hegemônicas, é muito difícil, para não dizer inexistente. Então a gente tenta chegar usando os idiomas
a esses públicos, para que eles possam aprender línguas estrangeiras, que são direito de todo mundo, deveria ser pelo menos, e a gente tenta contribuir para que isso seja efetivamente um direito. E através dos idiomas, por meio das línguas estrangeiras, a gente fala das culturas do sul global, a gente fala das diferentes maneiras de viver, de existir no mundo, e a gente tenta trabalhar com a decolonização, a descolonização do olhar, enfim, um olhar mais compassivo, que valoriza mais a história do sul, dos países do sul global, do qual o Brasil faz parte. Então, falar de migração, falar do direito à migração, falar dessas diferentes culturas, não é só falar do outro, é também falar da gente. Então, a gente trabalha com esses dois grandes públicos e tenta, através da educação e da cultura, valorizar as nossas identidades, redescobrir as nossas identidades. Excelente, é muito trabalho. E falando de trabalho, de empregabilidade, a gente tem o prazer de convidar o Bob, que é cofundador da Marrom, para poder conversar um pouquinho com a gente também aqui hoje sobre a missão da Marrom, na realidade, como que ela lida, quais são os serviços que ela atua, que ela presta aqui no Brasil. Bom, para me apresentar, meu nome é Robert, na verdade, Robert Montinade, mas todo mundo me chama do Bob, então é conhecido como Bob. Eu sou do Haiti, porque meu sotaque já mostra que eu não sou brasileiro. Eu sou um imigrante, como todos que estão aqui. Eu cheguei no Brasil em 2010. E para quem sabe, no Haiti teve um terremoto em 2010. Esse terremoto matava 3 milhões de haitianos. Para quem não sabe, Haiti é um país de 11 milhões de habitantes, então 3 milhões morrer só em 10 segundos é muitas coisas. E para mim, no Haiti, eu tive uma vida super boa, eu estava trabalhando, minha área de atuação sempre é mediação, resolução de conflito, articulação. Eu estava trabalhando no mundo humanitário, projeto social, crianças, jovens envolvidos na violência. Foi uma vida super tranquila no Haiti. E esse 10 segundos do terremoto destruiu minha casa, amigo morreu. Uma situação muito triste, tipo, precisava sair do Haiti, sem planejar nada, sair sem nada. Vocês podem imaginar como que aconteceu um terremoto, uma casa caiu de 2 andares, e a partir daí você tem que tomar uma decisão de procurar socorro, procurar saúde. Eu tive um pé destruído, quebrado, e com esses problemas eu precisava saúde, ao entender que eu precisava sair do Haiti. E eu já fui para a França, fui para o Canadá, procurar vários países para saúde. Mas quando eu entendi, eu preciso continuar a viver, mesmo o meu pé não está 100%, agora eu entendi, eu não vou poder viver no Haiti. E não vou poder viver no Haiti significa o quê? Vou precisar migrar, precisar ir em outro país. E eu, como Bob é uma pessoa cultural, é uma cultura. Então, para mim, qualquer cultura que eu não conheço, que é diferente, já é um grande problema para mim. Como eu vou viver? Como eu vou sair do meu país? Então, foi o maior problema para mim de decidir sair do país. E estava procurando Europa, para mim, é frio demais. Alguns países que poderia economicamente legal para mim, mas a questão da cultura também me atrapalha. E eu escolhi Brasil pela cultura. E eu cheguei em 2010 aqui no Brasil, fiz um Réveillon no Copacabana, então eu vi o que é um brasileiro, eu entendi o que é um carioca. E eu falei, é isso que aparece com minha cultura e é onde que eu posso viver. Porque para mim não é uma questão de rico ou dinheiro, mas é onde que eu senti bem, eu senti como Bob, eu estou vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu senti meus direitos são respeitados. Então eu cheguei no Brasil em 2010, Brasil... Em 2010 teve uma lei sobre imigração antigo, não teve uma lei atualizada. Então, não teve nenhuma lei que me dá direito, como haitiano, de poder trabalhar, de poder viver, poder cadastrar meus filhos na escola. Então, eu precisava tomar uma decisão. Qual decisão? Entrar na luta. Porque quem sabe a história do Haiti, sabe haitianos não chora pela dificuldade. Haitiano luta pela dificuldade. A gente briga. Então, a gente começa na militância e a migração haitiana começa a aparecer. E a migração haitiana no Brasil incentivar, a migração do Haiti provoca pelo Brasil uma questão de migração é um direito.
migrar é um direito. Não é uma questão de, eu quero receber, tal país não quer receber. Qualquer país que não recebe imigrante, você está violentando um direitos humanos igual qualquer direitos humanos, como mulher, como o direito das crianças. Então, migrar é um direito. E os haitianos, chegar em 2010 no Acre, em Roraima, na Boa Vista, começam a falar, peraí, é um direito, você não vai escolher se você vai me dar documento ou não, eu tenho direito à documentação, a um trabalho digno, com contrato, e eu tenho direito de expressar minha cultura. E essa militância, a gente luta de 2010 até 2016, aí Brasil ficou na obrigação, com outros países começaram a aparecer também, de ter uma nova lei da migração. Essa lei foi votada em 2017, é uma lei super atualizada, super bem, representa as questões de imigração e refúgio na questão de direito para imigrante. A partir daí, eu como um haitiano também, eu comecei a ter um direito de criar minha própria marca, criar meu projeto, viver meu sonho. E a partir daí eu decidi criar a Marrom. E a Marrom é quase a solução que eu precisava quando eu chegava no Brasil. É minha experiência de vida. Eu cheguei, eu não falava português, eu não entendia como resolver meus problemas de documentos, como eu não teve documentos, eu não falava português, eu não teve uma renda suficiente para me manter, eu não caí na vulnerabilidade só porque eu tive um perfil desde no Haiti que me facilita a segurar. Então, a partir daí, a Marrom hoje é uma marca que posiciona como uma marca, que tem um braço social que está trabalhando nas questões de integração imigrantes e refugiados. Essa palavra integração não tem como mensurar se fulano está integrado ou não, mas tem algumas necessidades básicas que faz você sentir como que está a integração das pessoas. Tipo, um refugiado ou um imigrante que não fala português, esquece a questão de integração. Primeiro, para entender, o Brasil precisa falar português. Então, a gente oferece esse serviço. Segunda coisa, a gente entendeu, imigrantes e refugiados precisam de renda de mais do que um brasileiro, porque precisa pagar as contas aqui no Brasil, mas também precisa ajudar as famílias no país de origem, que está muito precisado. A maioria desses países são os países em guerra, em país devastado pela catástrofe natureza, país em conflito, país onde que tem uma religião que não aceita, a pessoa tem que fugir para isso, ou a opção sexual da pessoa não ser respeitada. Então a pessoa vem aqui para luta para ele, mas para a família atrás, para trazer para cá. É um projeto gigante. Então, sem renda, as pessoas caem na vulnerabilidade. E quando a gente está falando de vulnerabilidade, é alguém que não tem como comer, não tem que pagar as contas, não sabe onde vai. Então, é uma pessoa super, na situação difícil. E a partir daí, a gente entendeu, a renda, para ter a renda, precisa encaixar no perfil Brasil. Então, a gente oferecer a capacitação, a gente tem um braço pedagógico que trabalha com a aula português, capacitações para as questões de geração de rendas. Geração de rendas é duas possibilidades. É ou você tem um emprego, se trabalhar, contrato assinado, ou você tem seu próprio negócio, que a lei brasileira permitir, qualquer pessoa pode criar seu próprio CNPJ para trabalhar. Então, a capacitação é fazer uma chamada, nosso canal de comunicação em redes sociais, Instagram, Facebook, e a partir dessa chamada a pessoa se inscrever. Um grupo chega, a gente faz 2, 3 horas de entender um pouco qual é o seu projeto de vida, desenhar seu projeto de vida. E a partir do momento a pessoa entender, eu estava na Venezuela, eu estava no Haiti, eu trabalhava pela tal empresa, eu trabalhava como enfermeira, eu quero trabalhar mais como enfermeira aqui. Então você vai precisar estudar, vai precisar fazer um curso sobre enfermeira aqui no Brasil para poder atuar. Eu sou, desde no Haiti, eu sou bombeiro. Então a gente vai analisar. Então a questão da empregabilidade é uma escola das pessoas. A empreendedorismo é a parte, as pessoas talvez não tenham escola. Eu não tenho renda, vou vender comida do Peru, vou vender comida da Colômbia. Eu não tenho renda, eu vou cantar, vou tocar, vou dar aula de línguas, vou usar o que eu tenho para sobreviver. E a partir daí, a gente começa a descobrir as questões de empreendedorismo é mais do que vender o que eles estão vendendo, mas é uma questão de cultura. É uma questão de empreendedor cultural, palavra mais certa. O que eu quero dizer? A maioria dos empreendedores que foi capacitado
Fora de um negócio de yoga, um negócio de madeira, alguns negócios, a maioria, a gente já capacitou mais de 500 imigrantes desde 2017, a Marrom criou. A maioria são empreendedor cultural. O que é um empreendedor cultural? É uma pessoa que trabalha com a música, com a gastronomia, com oficinas, com história. É um griot, tem um griot, não sei se vocês sabem o que é um griot. O griot é uma etnia no Senegal que só faz música, que só tocar. Então, que não vai trabalhar, não precisa insistir ele trabalhar, não vai trabalhar. Tem griot que vem para o Rio. Então, esses griots da aula de djembe, de cultura senegalesa, trabalhar com crianças. Então, essas são as coisas que geram renda, mas não é só isso, que apresentar a cultura, que gera autoestima, porque essas pessoas, quando está apresentar, seja a gastronomia, seja a cultura, é diferente do que está recebendo cesta básica. É diferente do que está chamando para uma doação. Então, as pessoas se sentem protagonistas, porque a palavra é isso, ser protagonista, para poder fazer o que ele quiser, o projeto de vida dele, que é pagar minhas contas. Ninguém não quer ficar esperando ajuda todos os dias. Então, as questões de renda, essa parte de momento está claro, o empreendedor cultural se sentir, tem uma renda, mas eu sou artista, eu sou um ator de cinema, eu sou um produtor, eu sou um empreendedor cultural, como um imigrante, mesmo eu sou da Marrom. Eu vendo oficina, eu toco, eu produzi, eu sou produtor cultural, sou produtor musical. Então, essa parte de cultura é o que faz os imigrantes mais felizes, trabalhando, ser feliz. E dentro dessa coisa, a gente descobriu um outro produto, que é os eventos, porque se tem um monte de empreendedor cultural, porque a gente não faz eventos? Porque a gente tem cantor, tem músicos, tem comida, tem DJ, tem tudo, tem produtor cultural, tem produtor audiovisual, cinema. Então, a gente tem um pacote, um head de imigrante que são empreendedor cultural, a gente produzir evento e também a gente colocar eles no outro evento, na outras produções, tipo nessa produção, nesse material que a gente está fazendo aqui, a gente coloca mais de 7 empreendedores para trabalhar para receber cachê. Não é para vir pedir ajuda, pedir doação. É bom, ajuda, doação é bom, mas um empreendedor é um outro perfil. Se você é empreendedor, você está vendendo um produto, você está se remunerando. Então, para a gente, as questões de venda, de produto, você fala muito, mesmo somos ONGs. Então, a única coisa que a gente tem dentro da Marrom é as questões de políticas públicas, onde a gente é muito presente também. Para ter, antes de ter Marrom, esse perfil de trabalhar a militância, as questões de direito de migrar virou uma grande obra. Não é só tem lei da migração, mas precisa de políticas públicas no nível estaduais, no nível municipal e no nível federal, porque as pessoas vão chegar, eles vão ter um lugar, eles vão ter um endereço, eles vão estar dentro de uma comunidade, eles precisam dos serviços públicos que eles têm direito. Saúde, trabalho, documento, assistência psicossocial. E todos esses serviços são serviços públicos, que os poderes públicos devendo essas pessoas, porque receber eles e é um direito. Então, a gente somos membros dos 3 comitês, tem 3 comitês de políticas públicas. No estado do Rio tem um comitê, é COMPAM é o Comitê Municipal do Rio, que se trata pela migração, refúgio, apatrida, onde que tem todas as instituições que atuam nessa temática. Tem um comitê estadual, que é CEIPAM. CEIPAM é mais estado do Rio, que tem todos os municípios, como município da região das Lagoas, outros municípios, que trabalhar, porque os imigrantes, ninguém não sabe onde eles estão todos cantos. E talvez precisa chegar a eles. E o outro comitê, que é mais um fórum nacional, que cuida no nível federal, é o FUNACERA. E todos esses espaços são espaços de debate sobre o que precisa. O FUNACERA é mais para falar sobre lei, sobre o que precisa atualizar, o decreto que precisa, para manter esse direito presente. Porque um direito não é a metade, não é um favor, é um direito. Então, a Marrom é isso no resumo. E é um resumo, hein? É uma história realmente assim que, assim como o da Abraço Cultural, cria na gente uma vontade de agir. E esse projeto, ele tem um tripé, que é justamente levar essa informação, conforme a gente está fazendo hoje aqui, para que crie essa empatia e empodere. Como foi falado, ao invés da gente fazer uma doação, a gente convidando os empreendedores culturais, os migrantes, as pessoas que estão em estado de refúgio,
para participar do projeto, para contar a sua história, para trazer um pedacinho da sua cultura, das suas memórias, né? Que essas memórias, elas realmente não se perdem. Elas ficam ali latentes e precisam aflorar. Porque quando você deixa a terra natal, não porque você quis, e sim por conta de um desastre natural, de uma situação de extrema, né, violência, ou seja, política, uma guerra, algo nesse sentido, você precisa encontrar um novo lar para recomeçar. E nada melhor do que você recomeçar com um pouquinho ainda, né, da sua gastronomia, das suas memórias de infância, com a sua cultura. E a cultura, ela realmente é sem fronteiras. E por isso que a gente trouxe aqui hoje também ao nosso amigo Hadi Bakur, que ele é da Síria. Ele veio para cá por conta da guerra, que essa guerra não acabou. Ninguém mais fala sobre essa guerra, né? Você vê hoje em dia se falando muito, todo mundo muito apavorado por conta da guerra da Ucrânia, como se, olha, voltou uma guerra no mundo. Mas a guerra da Síria não terminou, já tem mais de 10 anos e ela persiste. Então, para trazer e dar voz, representando as pessoas em situação de refúgio no Brasil, a gente tem a honra de ter você aqui com a gente hoje. Olá, gente. Olá, pessoal que está assistindo. Eu acho que é muito difícil a gente definir as coisas com títulos, porque o título acaba limitando muito a gente em pensar no que é a situação. A situação é de um ser humano passando por tais situações. Então, qual é a diferença entre a minha situação e a situação do Bob? Se nós dois perdemos a nossa casa, nós dois perdemos amigos, nós dois perdemos o nosso território e tinha que sair para buscar um outro lugar. Então, as diferenças são... você só vai saber conversando com a pessoa. Você vai sentar, é o lado psicológico porque tal pessoa viu alguém matando outra pessoa. É o lado afetivo porque gostava muito do bairro e da casa. Então, são detalhes de que cada ser humano carrega, uma experiência de vida é diferente. São marcas, como também a Ana comentou, que ficam com a gente, elas não vão embora. Então, a gente precisa sempre estar atualizando, conversando com as pessoas de ser humano para o ser humano para poder realmente entender que parte que a gente precisa, porque qualquer ser humano passando por uma situação parecida vai precisar de certas coisas no lugar onde ele vai chegar. Então, como é que a gente descobre essas coisas? Através dessas experiências, graças às ONGs que existem, que estão aqui representadas, e a gente pode contar com essas pessoas também para confirmar que são pessoas atrás dessa ONG, não é um financiamento extraterrestre, não é o governo, muitas vezes não é ninguém além de pessoas querendo ajudar. Às vezes você pode ver um logo de uma empresa, um logo de alguma coisa, mas tem gente atrás disso, tipo, não apareceu à toa. Então isso tem que ser considerado. Não é para colocar como uma propaganda, a gente não está fazendo propaganda de ninguém, a gente está falando de pessoas que estão fazendo diferença, fazendo ação. Você está me dando espaço como refugiado aqui para eu me expressar, para eu ter os meus direitos, então sim, eu vou concordar e falar, sim, isso está acontecendo. Se não está acontecendo, também eu vou achar um outro jeito de me manifestar e falar que não está acontecendo. Eu acho que também o caso de muita gente que enfrenta essas leis para mudar, para atualizar, enfrenta umas coisas que não é tanto o meu caso, porque eu fugi um pouco mais para o lado da arte, eu sou ator e trabalho também como professor de árabe no Abraço Cultural. E como o Bob comentou, a gente tem que achar as maneiras de sobreviver, né, nesse lugar que a gente chegou, até você se estabelecer se realmente há algo mais confortável do que isso, porque eu acho que no final das contas a gente busca uma perfeição que não existe, mas o processo tem que ser legal, tem que ser prazeroso, você tem que ser uma pessoa respeitada na sociedade, você tem que ter o seu lugar de fala, apesar assim de todas as coisas que podem atrapalhar, que qualquer brasileiro passa por elas, mas um imigrante, um refugiado, ele está enxergando muito menos detalhes do que qualquer pessoa que nasceu aqui e está vivendo aqui. Detalhes às vezes estão na rua passando, às vezes detalhes... então imagina você apontar para a pessoa onde é que ela tem que pedir tal documento, ou onde é que ela consegue, sei lá, se tornar um bom ator.
isso é grandioso, isso que a gente precisa, mas a gente tem que sempre estar se atualizando para entender, são necessidades que eu não posso definir, não é porque eu estou aqui representando que eu vou definir, a gente precisa disso, disso, disso. Eu estou aqui para falar que são várias experiências, vários casos, vários seres humanos que a gente esbarra na rua. Eu já ouvi várias pessoas, assim, falando, só esbarrou comigo, conversou, falando, nossa, uma experiência de vida. E realmente, esbarrar com um refugiado só no metrô, comendo um salgado, já é uma experiência. Você sai da sua caixinha, você pensa, nossa, existe esse mundo que nunca imaginei que uma pessoa pode passar. Sei lá, é algo que traz empatia, que traz sensações importantes. E quantos anos você está aqui? Você veio para o Brasil? Quando Eu estou aqui há 8 anos. 8 estou anos. no Brasil há 8 anos. Cheguei em 2014, no meio da Copa. Português está muito bom, hein? Né? Tá em dia, eu acho. Mas Né? tem que melhorar para poder De vocês. passar as ideias. Muito bom, muito bom. Muito bom. E você dá aula de árabe? Sim. E como que pra gente, né, é também uma cultura bem diferente. Qual é o diferencial da sua aula enquanto professor, né, para esses alunos que não conhecem a sua cultura? Bom, eu acho que assim, o diferencial, cada pessoa ela tem algo especial nela que ela precisa destacar. Uma situação extrema te ajuda às vezes a buscar um potencial maior dentro de você, né? Até a gente estuda na faculdade sobre o Grotowski, ele fala sobre o risco e a chance. Então, se a gente não arriscar, a gente não tem chance. Então, imagina você sendo obrigado a arriscar a sua vida inteira, tipo, seu tudo. Então, você vai ter muita chance, é automático. Ninguém vai impedir isso, mas agora, por que ninguém vai impedir? Porque existe potencial, porque você vai enxergar o potencial, você tendo essa troca, é muito na cara, tipo, você para com uma pessoa, é uma cultura diferente que nem a nossa, que ela, por exemplo, a gastronomia, a comida do mundo árabe, no Oriente Médio, no meu país, ela é uma comida pensada de mais de 1.500 anos atrás. São os mesmos pratos, atualizando, as pessoas pensando, posso fazer isso, posso fazer aquilo, sendo aprovado pela sociedade, porque é uma sociedade também mais fechada, que tem o lado bom e tem o lado ruim. Também sociedade aberta tem o lado positivo e negativo, a mesma coisa. Então, dos lados positivos que a gente tem, que é uma rede, então você tem um apoio em várias partes. Então imagina a gastronomia, que está todo mundo comendo, todo mundo quer ajudar em essa coisa ser melhor. Então a gente tem pratos, tipo, milenários, que falam, né, de muitos anos atrás, que você pode desfrutar e comer disso e você sabendo dessa história do prato, você valoriza muito mais. Então você tendo uma aula de árabe, você não está só aprendendo a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aprendendo a história desse prato que você pode encontrar talvez aqui e ninguém sabe que é de origem árabe. É um prazer que eu vejo às vezes nos alunos. A cultura árabe ela já estava aqui, é diferente de outras partes do mundo, talvez eu possa falar um pouco melhor disso, porque eu cheguei para cá e já tinha uma estrutura para a cultura árabe. A cultura árabe já está aqui há muito tempo em toda parte. Eu ajudei em umas coisas, nos trabalhos, trabalhei em uns filmes que são baseados em livros, a Lavoura Arcaica, Os Dois Irmãos, história de famílias árabes que vieram para a Amazônia, para o Acre. Então, imagina aqui nas cidades grandes, no Salvador, no São Paulo, no Rio. Então, eu enxergo a minha cultura, então o meu papel está sendo mais fazer essa ponte, apontar. Eu tenho que descobrir, eu sinto prazer descobrindo até hoje vocabulário, tipo fulano, fulano, fulano. É uma palavra árabe. Às vezes é mesquinho, esses dias mesquinho, que é por causa do S carioca virou mas é mesquinho. É coitado em árabe, em português virou pão duro, sei lá. Enfim, são coisas que eu descubro, sinto o prazer, então eu posso passar esse prazer para as pessoas que já estão usando no dia a dia. Então, mais ou menos, esse é o diferenciado da língua. Além de você aprender as coisas básicas, as letras, ler, escrever, que é um prazer, você pode esbarrar com a leitura, a escrita. Você pode entender, né, a cultura das pessoas, como é que... Eu não passo eu passo a minha opinião, mas eu falo, essa é a minha opinião, mas eu tento sempre passar algo o mais comum possível, de vários pontos. Como é que é a vida lá? O pessoal só anda de camelo? Tem gente que só anda de camelo, mas lá no deserto. Tem gente que anda de Ferrari. E aí? Então a gente tem que trazer essas realidades. E quando a pessoa começa a equilibrar os pensamentos, aí que quebra o preconceito. Porque quando ela acha que você é muito rico, ela vai ter certos, tipo, comportamentos. Quando ela acha que você é muito pobre, vai ter certos comportamentos. E não é porque a pessoa é rica ou pobre, você pode ter uma diferença de comportamento, mas isso acontece, infelizmente.
Então, equilibrando para as pessoas, não é por maldade a pessoa pensa, mas sei lá, uma pessoa que tem ideia árabe, petróleo, não sei o quê, automaticamente ela vai encontrar uma pessoa e vai pensar, oh, tem alguma coisa... Não, não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São os rótulos, né? A São gente quebra rótulos, essas coisas, tira esses rótulos, vira um ser humano igual a qualquer um e as pessoas se interessam. Porque todos somos migrantes. E falando da bagagem cultural, que a gente conversou agora sobre levar esse professor, essa bagagem cultural, junto com o idioma, eu gostaria de perguntar a Cacau, como é essa capacitação, como que essas pessoas chegam e como é esse processo, né, de criar essa oportunidade para as pessoas de serem capacitadas e gerarem renda com o seu próprio trabalho. Bom, a gente tem aqui um professor também que passou por uma das capacitações do Abraço, que de repente pode me complementar, mas acho que quando a gente pensa na formação do Abraço Cultural, a gente tem, primeiro, a noção de que língua é veículo, é instrumento. Então, como o Rádio falou, o diferencial não é saber necessariamente contar em árabe ou aprender os dias ou o alfabeto, mas é acessar diferentes culturas que são desconhecidas muitas das vezes ou que são conhecidas por outras gerações, por outros fluxos migratórios e associados também a outros contextos, a outras épocas. Então é acessar diferentes culturas e eu acho que a formação do Abraço Cultural leva isso em consideração. Então a gente oferece formação inicial, que trabalha com uma desconstrução primeiro do que é uma sala de aula, porque se a gente entende que são línguas diferentes, são também bagagens diferentes, são vivências de sala de aula que são diferentes. Então, primeiro a gente desconstrói a ideia que a gente tem do que é uma sala de aula. E que, inclusive, é um ótimo ponto de partida para a formação de professores no Brasil também, porque também viemos de diferentes salas de aula. Então, a gente desconstrói o que é essa sala de aula, entende quais são essas diferentes salas de aulas das quais as pessoas vêm, e depois a gente constrói qual é a sala de aula que a gente quer no Brasil, e aí entra essa noção de que cultura é língua, de que língua é veículo, de que migração é um direito de todo mundo e como é que a gente pode ensinar um novo idioma, como é que a gente pode conduzir um processo de ensino-aprendizagem que nos leve a esse propósito que é de entender essas outras culturas, que é de quebrar estereótipos. Então a gente parte de perspectivas comunicativas, de uma aprendizagem ativa, porque a gente não quer, obviamente, né, doutrinar ninguém, não quer que os nossos alunos, que a nossa sala de aula entendam o mundo como a gente entende, mas a gente quer dar subsídio para que essas pessoas que estão nas nossas salas de aula possam construir novas imagens do mundo, novas ideias, novas perspectivas. Então a gente trabalha muito com a comunicação, com a perspectiva da comunicação, com a abordagem comunicativa e da aprendizagem ativa. E a gente vai construindo essa sala de aula, essa condução, essa facilitação da sala. A gente gosta muito de usar o termo facilitador, facilitadora, para falar da nossa equipe de professores e professoras, porque são pessoas que facilitam processos de aprendizagem, que fazem com que a língua possa conectar essas novas, essas diferentes visões de mundo e que as pessoas acessem, fiquem com aquilo que fizer sentido e deixem aquilo que não fizer. E esse processo ele é ativo também para os nossos professores. Então, os nossos professores, assim como eles levam e compartilham as suas bagagens, eles também acessam as bagagens dos estudantes, justamente porque é um processo ativo. Então, há uma troca constante ali e o professor está muitas das vezes facilitando, mas está também ali como um agente, como uma pessoa ativa nesse processo. Então, a nossa formação inicial, ela caminha por essa desconstrução do que é uma ideia da única sala de aula que existe, porque existem várias. Depois a gente entende qual é a sala de aula que a gente quer para o Abraço Cultural, para o perfil do estudante do Abraço Cultural, que busca principalmente cultura, busca o ensino de idiomas, mas busca também para ser uma nova maneira, uma nova possibilidade de entender o mundo. E aí, juntos a gente vai desenhando essas salas e depois cada professor vai desenhando a sua sala de aula específica, porque as aulas do Abraço Cultural não são todas as mesmas. Então a gente tem essa primeira capacitação profissional, que é a porta de entrada para o Abraço, que é uma maneira que a gente tem de integrar essas pessoas no mercado de trabalho. Então a gente capacita e contrata, a gente quer dar outros passinhos para poder dar essa capacitação, fornecer essa capacitação inicial para que outras pessoas possam atuar também em diferentes contextos. O Bob falou disso, né? Muitas das vezes as pessoas chegam no Brasil e têm o ensino de idioma como uma possibilidade de geração de renda, de empreendedorismo, mas não tem essa formação acadêmica, não tem uma formação
formal. Então, o Abraço atua inicialmente nessa formação e a gente também tem algo que nos alegra muito, que nos anima muito no Núcleo de Educação e Cultura, no Abraço como um todo, que é a formação continuada. E nessa formação continuada, a gente traz aspectos mais técnicos ligados à didática, às metodologias ativas, mas a gente traz também outras questões que nos são importantes, ligadas à cultura. Então, na última jornada de formação que a gente teve no Abraço, em que a gente teve formadores externos, a gente fez um passeio aqui, por essa região. Então, a gente conheceu territórios do Rio de Janeiro que são muitas das vezes desconhecidos dos brasileiros, dos cariocas e também dos migrantes. Então, a gente fez um passeio para descobrir o Rio através de outras perspectivas, para poder falar de cultura antirracista e para poder, então, é uma formação que a gente entende que é uma formação humana. E aí, nesses momentos, inclusive, a nossa equipe administrativa, ela é convidada. Então, a gente entende que o processo formativo, ele é continuado, ele é constante, deveria ser assim para todo mundo, pelo menos é a minha perspectiva de educação. Então, a gente trabalha com questões específicas da sala de aula, mas questões também que influenciam essa sala de aula, essa construção da visão do mundo e que não necessariamente estão presentes nos currículos de formação profissional de educação. E quais são os idiomas que vocês oferecem no curso? A gente oferece cursos intensivos e extensivos, então os intensivos de férias de janeiro e de julho, os extensivos semestrais, de francês, árabe, inglês e espanhol. E a gente oferece diferentes níveis, né? Tem a nossa prova de nivelamento, como uma escola convencional. Então, a gente tem toda aquela estrutura, divisão por módulos, e aí a gente começa a ter os nossos diferenciais, que são o material didático próprio, e aí é um super desafio construir material didático próprio, é um caminho constante, o material que a gente produziu há 5 anos atrás, é um material que já está datado, que precisa de renovação, então é um processo constante de construção de material didático, mas que para a gente faz muito sentido, primeiro porque por meio desse material a gente trabalha perspectivas não hegemônicas, os materiais didáticos produzidos no mundo, eles são produzidos por autores europeus, por autores norte-americanos, então necessariamente eles trazem perspectivas do norte, dos países do norte. E uma das nossas intenções é justamente trazer as perspectivas do sul, dessas outras culturas que a gente desconhece. Então, produzir esse material didático, muitas das vezes com professores, a gente tem hoje professores que são autores de materiais didáticos, é trazer essas perspectivas novas, outras pelo menos, para o material didático. E aí eu acho que um outro diferencial que a gente tem, que é muito importante, são as nossas aulas culturais. Então, a gente tem a cultura que atravessa, que permeia todo o processo de ensino e aprendizagem, mas a gente tem momentos específicos em que a gente vai falar só de questões culturais. Em língua estrangeira, muitas das vezes, então dentro dos programas, dos cursos regulares, a gente tem as aulas culturais em língua estrangeira, mas a gente tem também momentos de troca em que a gente abre esse espaço para todo mundo. Então, a gente já teve muitas das aulas, por exemplo, conduzidas pelo RAD, em que a gente falou de questões, por exemplo, de música, e aí foi o RAD e outros professores de inglês, a gente tem uma professora síria que dá aula de inglês, um professor marroquino que dá aula de francês, e eles se juntaram para falar de música para os nossos alunos. Então, esses encontros eles acontecem em português, e a gente tenta, hoje em dia, dar outros passinhos e levar essas aulas culturais para fora do Abraço também. E aí, entendendo que língua é uma desculpa, é um veículo, a gente tenta hoje também promover essa troca em português. Então, a gente foi para algumas escolas, a gente teve experiências em escolas particulares e, com muita alegria, a gente começou a ter as nossas primeiras experiências em escolas públicas do Rio de Janeiro para falar de refúgio, para falar de cultura e para tratar dessa causa com pessoas que, às vezes, nunca ouviram falar disso. E a gente tem um lado muito positivo, que eu acho que é pensar em não colocar todo mundo em caixinhas, porque isso limita as pessoas e as experiências das pessoas e muitas das vezes não dão conta nem das diferenças, nem das similaridades, mas é importante também que em alguns momentos a gente entenda o que determinados termos significam. O que é um migrante, o que é um refugiado, o que é um solicitante, o que é um exilado. Porque quando a gente conhece o que isso significa, a gente consegue primeiro desmistificar as nossas ideias, né? Refúgio, muitas das vezes, essa palavra leva a gente para lugares que não são
exatos que não correspondem àquilo que a experiência do refúgio significa. A palavra migrante, às vezes, ela fica meio solta e a gente tem termos como, por exemplo, expatriado, que trazem conotações econômicas muito específicas. Então, conhecer tudo isso é um passo para a gente entender qual é a situação do Brasil, é entender quem é que está chegando aqui, quais são os diferentes contextos e, a partir daí, poder, primeiro, falar com propriedade disso, agir quando a gente quiser. Então, eu acho que essas ações que vão para fora das salas de aula do Abraço hoje em dia, elas são muito importantes porque elas dão nome às coisas e discutem a situação efetiva que está acontecendo no Brasil, no mundo, desde sempre, porque migrar é um direito humano, migrar é uma coisa que acontece desde sempre, vai continuar existindo, e a gente precisa entender melhor o que são esses processos para desconstruir os nossos preconceitos. Com certeza. E o Bob, conta pra gente como que é a capacitação para a empregabilidade. Como que vocês têm essa trilha, né, desenvolvida, criada para vocês, para que gere renda? Bom, como você fala, a cabeça é a renda e a partir daí tá abriu em duas frentes. E aí eu tenho um trilha em comum, como eu falei, a trilha em comum é onde as pessoas decidem se vai trabalhar ou não, ou se vai empreender. A partir do momento que a pessoa escolhe, eu preciso de um emprego fixo. Eu moro no tal bairro, precisa trabalhar no tal bairro. A partir daí, imagina uma pessoa vai trabalhar, seja como chefe de cozinha, numa profissão que ele tem que pode trabalhar direto aqui. Mas a pessoa precisa entender as questões culturais também. Então, dentro dessas horas, tem uma hora de cultura também sobre o Brasil também. Porque não é só o imigrante. O imigrante chega com a cultura deles, mas aqui no Brasil também tem um jeito que as coisas se fazem. Tipo, para você procurar um emprego aqui no Brasil é diferente do se você está querendo um emprego no Haiti. Aqui no Brasil, às vezes você pode faltar qualquer dia da semana, mas sábado e domingo você não pode, porque restaurante, porque você está trabalhando em evento, é dia para você trabalhar. Então, as questões de religiões, se você tem uma religião, você não pode trabalhar no domingo, então você não pode pegar restaurante. Essas coisas aí na capacitação a gente decide essas coisas. Você tem um limite em alguns comportamentos, tipo, país muçulmano tem algumas recessos com algumas práticas. Essas práticas é fácil você conseguir encontrar na cultura, na produção. Então, você vai ser limitado como um empreendedor cultural. Então, nas capacitações, até chegar a encontrar as empresas, para eles entenderem também quem são essas pessoas, para poder entender a importância, por que precisa contratar um imigrante, se já tem brasileiro que está precisando de emprego, ou se nem tem emprego para o brasileiro. Talvez tenha essa pergunta que aparece, mas a gente sempre fala para a empresa, olha, porque você vai, qual é o interesse da empresa? É você quer mais produção possível. Então, é um público trabalhador, é um público que vem para trabalhar, que só a missão dele aqui é trabalhar. Então, qualquer coisa que tem negociação para ganhar uma coisa a mais, ele está dentro. Então, não vai pedir sexto na quinta-feira, não vai falar de sexto na quinta-feira. Sexta-feira é sexto para qualquer carioca. Mas o imigrante não, está querendo saber se sábado não pode fazer uma coisa a mais, domingo se não pode fazer uma coisa para receber. Então, teve uma pesquisa das Nações Unidas, da ONU, que mostrou as empresas que contratam imigrante, teve a produção aumentar uma porcentagem bem respectiva, não vou falar de números, porque é um público que só quer trabalhar. Então, dentro da capacitação, a gente trabalhar com as empresas, capacitar as empresas também para entender se o cara quer rezar meio-dia, precisa entender, ele precisa rezar 7 vezes por dia, para entender, é evangélico, ele não vai perder a missa dele no domingo. E a partir daí, para essa empresa entender também, estou contratando uma pessoa que fala mais um idioma no meu hotel, no meu restaurante, no meu lugar. Estou com uma produção, estou gravando norueguês, estou gravando pessoas de fora, mas tem um cara da produção aqui da Síria que fala inglês, que fala espanhol. Então, as questões, os imigrantes agrega muitas coisas na cultura. E a gente trabalhar essa parte da cultura com empreendedorismo, igual empregabilidade também. Enquanto você vai vender aqui no Brasil, no Rio, mesmo você sabe quibe, carioca produziu o próprio quibe dele, que é quibe carioca. Então, qualquer produto que você vende com a sua cultura, precisa entender que carioca vai querer dar uma adaptada, um toquezinho, quer botar um limão, mesmo não existe na sua terra. Então, essas mediação intercultural, esses diálogos para as pessoas entender a cultura não tem fronteira, mas tem barreiras.
E esses barreiras é assim, minha religião que me permite de beber cerveja, que não me impede de comer carne. E eu gosto do Flamengo. Como eu vou fazer? Como eu vou assistir um jogo no Maracanã se com amigos na TV não tem churrasco? Então são as mediações. Estou falando até do meu caso. Quando eu cheguei no Brasil, eu não bebia, não comia carne, não teve minha cultura, teve várias exceções. E hoje eu faço tudo e eu não me sinto desvalorizado porque eu entendo, eu estou aqui no Brasil, minha terra é aqui hoje, meu endereço é aqui. Então, Os Imigrantes é um trabalho difícil para fazer com os imigrantes, no sentido de entender. Você não vai poder andar cabuzado aqui mesmo você é muçulmano, porque aqui é um país que faz quase 50 graus. Então, eu entendo, sua cultura é muçulmana, a mulher tem que fechar, tá respeitado, mas aqui no Rio precisa dar uma azedade, precisa as mulheres andar de short, você vai precisar organizar um pouco. Os homens, no Haiti, na escola, batem nas crianças. Bate, se você esquecer o dever, vai levar 2 tapas ou 3 tapas, o que foi combinado. No Haiti, bater na mulher é crime, mas é uma prova de amor também. O cara tá louco pra mulher dele, tá batendo porque tá apaixonado. Mas aqui, na lei Maria da Penha, mesmo todo dia tá acontecendo, mas todo dia tem uma galera que tá preso também para isso. Mas no Haiti, ninguém não vai ser preso porque dá um tapa na cara da mulher dele, ou porque tá brigando com a mulher dele. É coisa de um amor ultra forte. Então, essas culturas é crime, é cruel. Às vezes tem amigo que me chama para uma coisa, eu falei, não, isso é crime, eu não vou, mas aqui no Brasil não é crime, você pode fazer, podemos ir. Então, esse é dentro das capacitações que a gente fez. Não tem nada a ver com renda, mas você não vai poder ficar no trabalho 1 ano se você ficando falar para o seu patrão, eu não tomo cerveja. O patrão convida você a tomar uma cerveja, depois de um final de semana você fala, não vai. Amigos, que é relacionamento. E isso é comum no Brasil. Um companheiro chamar você para uma festa. Então, a gente fala para eles. Capacitação sobre isso. A mediação intercultural. Entendeu? É muito conflito. Porque cada um chega com sua regra e aqui a regra é diferente. Então, essas capacitações não é capacitações... É menos pedagógica, mas é mais prática, adaptado em função do qual público que está na nossa frente. Hoje tem muitos venezuelanos que estão chegando aqui. Os venezuelanos falam espanhol, mas não entendem português. Então, nosso trabalho é assim. É um trabalho de mediação intercultural, um trabalho de entender como se posicionar, onde procurar os serviços, porque Rio de Janeiro, o Brasil, não é o melhor lugar do mundo. Mas nas questões de direito de imigrante, está na frente de vários países, como os Estados Unidos, a França, na questão de qualquer imigrante que chegar hoje no Brasil vai ter uma opção para se regularizar. Se não pode ser refugiado, vai ser imigrante. Se não é imigrante, vai ser... Tem várias frentes, então essa é uma coisa que a gente tem que valorizar também. O Brasil está muito avançado nas questões de lei, porém, nas questões de entrega aos serviços, aos direitos, está difícil. Com certeza. E diante disso, eu quero fazer uma homenagem agora à nossa embaixadora do projeto, que é a Thelma Guedes, coautora da novela Órfãos da Terra, e ela nos presenteou com um prefácio que vocês podem acessar agora no culturasemfronteiras.com. Nesse site vocês vão ter ali esse banho de cultura realmente, essa viagem cultural com receitas, com vídeos, com músicas, com danças, com tudo isso que esses migrantes, né, como foi falado, né, que todos somos migrantes, ou pessoas que estão em estado de refúgio, não importa, porque são todos seres humanos e o e-book se chama Gente Como a Gente. A gente colocou dessa forma para que esses rótulos eles estejam esquecidos e a gente possa ativar realmente a nossa empatia. E ela escreveu dessa forma: há inúmeras maneiras de estar no mundo, mas me parece que a escolha entre 2 delas define quem somos. Numa, a opção é por fechar os olhos para os problemas alheios, acreditando que o não nos afeta diretamente, não nos diz respeito. Na outra, há a compreensão de que cada um de nós é parte do todo e que, portanto, tudo que atinge ao outro sempre nos diz respeito e é também nossa responsabilidade. De acordo com essa segunda visão de mundo, da qual partilho,
Quando viramos as costas para a vida alheia, estamos desprezando o valor da nossa própria vida. Então, esse é um trechinho que com certeza arrepiou todo mundo, que a Thelma Guedes, que tem esse poder, né, de escrever, de falar, de se colocar e de criar dentro da dramaturgia formas de ensinar as pessoas. E foi dessa forma que ela iniciou esse interesse pela causa do refúgio, de fazer a sua parte, e criou a novela Órfãos da Terra, muito premiada, junto com a Duca Rachid, né? E é esse sucesso que me inspirou, e a partir dali eu tive a vontade de também fazer algo. E falando em fazer algo, cada um com a sua especialidade, cada um com o seu talento, eu gostaria de saber de vocês como as pessoas que estão nos assistindo agora podem ser voluntários, podem ser doadores, podem ser interlocutores, incentivadores das associações que vocês fazem parte e também dos projetos artísticos que você desenvolve, né, na área de teatro e tudo mais. Aí quem pode começar? Comigo? Então tá bom. Bom, no Abraço Cultural eu acho que a gente tem a primeira porta evidente, que são os nossos cursos de idiomas. Então quem quiser fazer parte dos nossos cursos, a gente tem 4 edições no ano, tem os 2 intensivos de férias de janeiro e de julho e os cursos regulares. E se inscrevendo nesse curso, nos nossos cursos, as pessoas financiam o nosso projeto. Nós somos uma instituição autossustentável e isso é extremamente desafiador no Brasil, acho que em qualquer lugar, mas no Brasil especialmente. E então a gente se sustenta com a renda que a gente consegue gerar. Então a primeira porta é: se inscrevam nos nossos cursos, aprendam idiomas com perspectivas do sul global, com perspectivas decoloniais. E acho que as outras possibilidades que a gente tem hoje em dia é, por exemplo, oferecer essa oficina sobre refúgio, de sensibilização ao refúgio nas escolas, nas empresas. Então, contratando o Abraço Cultural para facilitar, para levar essas oficinas, é uma maneira também de financiar o nosso projeto e de levar a questão do refúgio para outros espaços, em português, em línguas estrangeiras, mas principalmente levar essa questão para outros espaços. Financiar os nossos projetos, então a gente tem a formação de professores que a gente tenta inicial e continuada, sempre que possível a gente tenta financiar, mas nem sempre a gente tem verba para isso, então financiar as nossas jornadas de formação, a formação inicial, que é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, são maneiras de ajudar, de se engajar na causa e de ajudar o Abraço a continuar fazendo o seu trabalho. E eu acho que a outra maneira que nos ajuda, não necessariamente a financiar o projeto, mas a atingir o nosso propósito, é acreditar que a gente é mais feliz com diversidade. A gente tem todas as barreiras, a gente tem todas as dificuldades que a diversidade apresenta, que existem internamente. A gente tem diversidade no Brasil, a gente tem diversidade no Rio, mas a gente é mais feliz. Assim, eu, pelo menos, sou certamente mais feliz com a minha equipe super diversa, de gente de todo lugar do mundo, em que todo mundo aprende o tempo todo, em que a gente olha para os desafios, encara esses desafios e supera. Então, eu acho que acreditar nisso é também uma maneira de atingir o nosso propósito, sabe? Com diversidade a gente é melhor, a gente aprende, a gente olha para si, a gente olha para o do outro e fala: isso aqui é legal, isso aqui não, mas a gente também olha para o nosso e fala: será que isso que eu faço aqui é cultural, mas é bacana, eu quero continuar fazendo isso sou eu? E olha para outras coisas e fala: nossa, que fantástico que eu faço isso, né? Então, eu acho que é aprender a viver e a construir um mundo melhor. Então, acreditar que a diversidade, ela não é uma caridade que a gente está fazendo, é realmente bom para todo mundo, pelo menos é assim o mundo que eu acredito. Então, ajudem a gente a financiar o projeto do Abraço Cultural, a continuar fazendo o nosso trabalho, mas acreditando também que o mundo ele é melhor assim. E qual é o endereço? Bom, para os nossos cursos, as inscrições são através do nosso site, abracocultural.com.br, abracocultural, né, sem cedilha.com.br. Acompanhar as nossas redes sociais, a gente tem uma produção de conteúdo muito rica, principalmente no Instagram, então @abracocultural. A gente faz curadoria de conteúdo, faz produção de conteúdo ligado ao idioma, cultura, curadoria de livro, fazemos parcerias também com distribuidoras de filmes, com editoras. Então,
para além das da propaganda do Abraço, a gente produz conteúdo sobre o Sul Global. No Facebook a gente também está, mas principalmente Instagram e nosso site. E para contratar as nossas oficinas para as escolas ou para empresas, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou através das redes sociais, mas a gente tem um e-mail contato@rj aqui no Rio, @abracocultural.com.br. Isso aí, contato RJ, o Abraço Cultural, o C cedilha, né, que não tem, abracocultural.com.br. E na Marrom, como que podemos ajudar, podemos participar, ser voluntários, doadores, como? Bom, o Marrom está precisando de tudo, então pode ajudar na tudo. A primeira coisa que a gente sempre precisa é voluntário em algumas frentes, como comunicação, como captação de recursos, porque procurar financiamento é uma profissão e infelizmente não é minha profissão, eu não tenho ninguém na minha equipe que é a profissão deles. Então captar recursos é um lado bom. As questões a parte cultural, na cultura pode ser voluntário como fotografia, como audiovisual, a gente precisa de voluntário. Mas a gente precisa de voluntário de produtor brasileiro também. Eu sou produtor cultural, mas eu estou pensando no sentido Haiti. Precisa de produtor cultural brasileiro para ajudar a gente a fazer as coisas no perfil que atingir, fazer a satisfação pelos brasileiros, porque o público são os brasileiros. E pelas empresas, contratar um imigrante para a gente já ser uma grande doação, contratar um imigrante para trabalhar ou para vender um serviço de uma oficina de cultura, ou contratar um imigrante para dar uma palestra. Então, as empresas, as doações, não é só doar dinheiro é tudo bem, você pode pagar para regularizar um imigrante, porque precisa regularizar todo dia, quem faz esse trabalho é um advogado, precisa pagar. Então, tem muitas frentes que pode doar, mas para a gente falar de doações, tipo, roupa, cesta básica, aí a gente já entrou no outro público. É o que é vulnerável. As pessoas vulneráveis não vão poder ser contratadas, as pessoas vulneráveis não vão poder empreender na hora, então a gente pede doações, a gente tem uma campanha de doações. Precisamos de voluntário também para alimentar essas campanhas, para poder fazer nossa missão seja mais fácil. Nossas redes sociais, a gente tem Instagram, está muito presente, é @marrom du monde, é uma palavra em francês, marrom du monde, mas é du monde em francês. Temos nosso site também, onde vocês podem fazer suas doações, você pode escrever a gente vai responder, vai interagir. Então, marrom é uma palavra em crioulo no Haiti, que representa a primeira revolução dos escravos, a primeira revolução dos negros. Então, se chama marronagem. Foi um movimento e hoje virou uma filosofia, um jeito de viver, marrom, resistência, fugir, diversidade, várias cores, vários pensamentos. Muito bom. E você, conta pra gente como que você acredita que as pessoas, não só no Brasil quanto no mundo, podem contribuir, né, com um migrante, pode contribuir dando essa oportunidade, seja na área de arte, cultura, com empregos, de que forma? Bom, eu acho que tem uma pista muito bem desenhada, que é acreditar na pessoa. Quando uma pessoa está se mostrando que tem potencial, está querendo mostrar que ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que ela precisa é de alguém acreditar. Então, você acreditando que essa pessoa que vem de outro lugar, mesmo não falando tão bem a sua língua, ela pode ter potenciais enormes em várias áreas. Então, a gente não pode deixar de contratar alguém por um preconceito, que seria um preconceito, tipo, você não querer alguém, sei lá, um engenheiro que é formado em outro país. Você tem que ver o trabalho da pessoa, você tem que acreditar, ainda mais quando a pessoa está se mostrando. Por isso eu falei, nem 100% das pessoas vão agir da mesma forma, óbvio, mas a maioria das pessoas, uma grande parcela, já que a gente também falou do risco de ter passado por isso, acaba te tornando essa pessoa, então são pessoas que vocês podem acreditar no potencial. O ser humano que acha que não tem potencial é porque está no lugar errado. Não tem ser humano que não tem potencial, tem um lugar que não está encaixando. A gente passa por essa experiência, a gente muda de um lugar para o outro, acha que é isso, depois muda para aquilo. Mas quando você se encaixa num lugar, é tão confortável, então você precisa disso tudo.
sim. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Cultura Sem Fronteiras, que é um projeto multiplataforma, esse e-book, né, que nós comentamos aqui, tem as instituições que estão na lista da Acnur, que é uma lista chancelada pela Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU, e ali vocês têm contatos com as instituições pelo Brasil. E podem ajudar, podem se voluntariar, enfim, podem divulgar, pelo menos repassar esse link para outras pessoas. Então são diversas formas que vocês podem partir para a ação e realmente contribuir com os seres humanos, contribuir com a nossa vida planetária para que ela seja mais harmônica, sem deixar ninguém para trás. Que isso é o lema, né, da ONU, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas isso é muito bonito na cartilha, a gente precisa colocar na prática. E para a gente terminar a nossa roda de conversa, eu quero deixar aqui mais um trecho que a nossa amiga e embaixadora do projeto, Thelma Guedes, escreveu nesse prefácio, que ele contribui em muito para abrir o coração dessas pessoas. E ela diz assim, essa parte fundamental do projeto, que é o livro Refugiados e Migrantes, Gente como a Gente, mais do que um simples livro, é uma celebração à vida. Ao tomar o leitor pela mão numa viagem afetuosa, ele constitui a cada página, a cada imagem, a cada palavra, uma aproximação reveladora e surpreendente com essas milhares de pessoas que tiveram que deixar sua casa e, ao mesmo tempo, chegaram com uma possibilidade de reconstituir a sua vida, muito delas apenas com a roupa do corpo. Então eu fico até um pouco emocionada de ler esse trecho, porque é exatamente isso. A gente acha que é muito difícil, muito distante da nossa realidade aqui no Brasil, né, conviver com pessoas que tiveram que deixar a sua casa, mas não é. A cada dia mais a gente vê muitos venezuelanos que estão passando por uma crise política e econômica muito grande no seu país, e eles têm uma facilidade um pouco melhor por conta do idioma, que é o espanhol, né, irmão do português, mas você imagina quem veio com o idioma francês, idioma árabe e outros tantos. Então vamos realmente valorizar, vamos nos inscrever no Abraço Cultural, vamos incentivar a Marrom, vamos fazer esse trabalho de a união faz a força, porque o nosso objetivo é ser feliz e auxiliar que as pessoas sejam felizes. Muito obrigada a todos, agradecemos mais uma vez ao museu que nos ofereceu esse espaço, que é o MUCAB, Museu Histórico da Cultura Afro-Brasileira, que fica aqui na Pequena África. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem um local que fica na Gamboa, que chama Pequena África. E segue esse convite para vocês, para também virem aqui no museu e conhecerem as exposições permanentes, as temporárias e divulgarem esse espaço. Muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês por estarem aqui e contem conosco que o Cultura Sem Fronteiras tem essa missão de dar visibilidade, dar voz ao ecossistema. Muito obrigada. Agradecemos a todos pela participação, pela audiência e fiquem com o poema que fizemos, Todos Somos Gente. Como é bom falar com você. Eu quero lhe agradecer por me receber na sua casa. Você deve ter percebido que eu não sou daqui. Eu sou imigrante. E estou refugiado no Brasil.
Eu sou imigrante. Eu fui obrigado a abandonar minha terra. Não foi opção, mas era a única solução para sobreviver. Eu não quero tirar sua casa, eu não quero roubar seu trabalho, tampouco prejudicar sua família. Eu sei o que é perder tudo isso. Amigos, família, uma carreira. O que eu preciso agora é de uma oportunidade. Um novo sentido para minha vida. Quero também dar a minha contribuição. Dividir as minhas riquezas com você. Esse é meu interesse. Meu interesse é aprender, entende? Aprender sem fronteira. Trago-lhe muitas experiências, afetos, amizades. E todo meu povo vem comigo com as minhas experiências. São muitos desafios quando se está longe. Agora eu preciso da tua ajuda para conseguir. E eu tenho. Eu tenho esperança de encontrar aqui a felicidade. Eu tenho esperança. Quem sabe um dia eu volte para a minha terra. E quem sabe um dia você passa por lá. E da mesma forma que me recebeu aqui, será um prazer receber a vocês. Minha casa, né? Somos tudo gente, não é mesmo? Somos gente como você. E você tão gente como nós. Tão diferentes e tão iguais. Gente como a gente. Somos toda gente.